Palavra de Yahvé que veio a Jonatas, filha de Amitai, com essa ordem: Dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé e partiu na direção de Tarsis, descendo para a cidade de Jope. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. Livro de Jonatas, capítulo 1, versículo 1 a 3. Meus amados, eu quero compartilhar essa palavra com vocês concomitantemente a pregação dos poderosos profetas do Senhor, as duas testemunhas de Apocalipse 11. Ele deu uma explanação maravilhosa, como sempre, e eu quero pegar parte dessa pregação e também estar compartilhando aquilo que Deus tem falado conosco. Não tenho pretensão de pregar em cima da palavra dos poderosos profetas, não é esse o meu objetivo, mas sim, aproveitar parte da pregação dentro daquilo que o Senhor me deu. Até porque a palavra é do Espírito Santo, né? Então não estou cometendo nenhum crime. O Senhor, há tempo atrás, me trouxe uma palavra muito poderosa sobre ser engolido, ser tragado, ser morto vivo. Pode parecer uma frase assim muito doida, né? Mas eu vou explicar para os irmãos. Eu estava assistindo no YouTube, né, um vídeo e ali naquele vídeo tinha uma zebra que ela estava viva e ela estava sendo devorada por dois crocodilos viva. Ela querendo fugir, mas não conseguia mais, porque os crocodilos tirou a força da perna dessa zebra e estava devorando ela viva. E aí o Senhor falou comigo que desta mesma forma está a igreja. A igreja de Deus está achando que está cheia do Espírito Santo, achando que está pregando a palavra de Deus, achando que ela é detentora da verdade. Porém, existe um detalhe muito grande. Ela não demonstra santidade, ela não demonstra pureza, ela não é separada do mundo. Ao contrário, ela é muito igual, muito parecida com o mundo, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de se vestir, a sua forma de assistir televisão. A igreja de hoje torce para um time, ela tem uma bandeira aonde ela sempre tem um candidato pelo qual ela vai votar. Ou seja, a igreja de hoje não é nada diferente do mundo, se não for pior, porque ela traz uma vergonha muito grande para o nome de Deus. E dessa forma, ela viva, porque ela tem o Espírito Santo, sim, ela está sendo devorada pelo diabo. Ela está repartindo aquilo de mais precioso que Deus deu, que é a palavra dele, que são as suas revelações, e está prostituindo-se com o diabo. Ou seja, pegando as coisas santas de Deus e compartilhando na sua prática, na sua forma de vida com o diabo. O que tem a ver com essa leitura que nós tivemos de Jonatas? Jonas, será que Jonas estava tão errado em não querer pregar para Tarsis, para Nínive? Eu vou explicar um pouquinho essa história diante da explicação dos poderosos profetas do Senhor. Nínive, que ficava na Síria, tinha acabado de conquistar Israel, um povo muito mau, muito poderoso. Então, o que Jonatas, por que a resistência do Jonas? Porque realmente o povo dele, o povo pelo qual ele obedecia, estava sendo subjugado pelos sírios. Então ele não queria que a salvação chegasse àquele lugar.
mais de 120 mil almas. Ele não queria, não, ao contrário, ele desejasse que o juízo de Deus viesse e destruísse aquele povo opressor do seu povo. Nós não seremos diferentes. O porquê eu estou lendo isso? Porque Jonatas, ele era um profeta de Deus, um profeta que não tem pátria. O profeta, homens de Deus, cristãos não têm pátria. Cristãos não têm mãe, cristãos não têm filhos, não têm esposa. Cristãos têm a ordem de Deus, vai e prega contra ou a favor daquele povo. O cristão ou o profeta, a única coisa que ele obedece é Deus. E Jonatas jamais poderia defender um povo pelo qual ele se colocava como a sua nacionalidade. Ele não tinha mais nacionalidade. Ele não era mais filho de Amitai, ele não tinha uma mãe, ele não tinha esposa nem filhos. Ele era filho de Deus. O profeta, homens de Deus, ele não tem natureza. Eles são filhos de Deus, eles obedecem a Deus. Eles não têm duas causas para defender. É o Senhor acima de qualquer coisa. E Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. Que pretensão um profeta que conhece as coisas de Deus, conhece a profundeza de Deus, que loucura seria ele acreditar que poderia fugir da presença de Deus. Em Salmo 139 diz: aonde eu fugirei da sua presença? Porque é Deus que fez tudo. Aonde que nós poderíamos fugir dos olhos de Deus, da presença de Deus? Qual é a loucura nossa de querermos pecar, achando que Deus não está vendo? Novamente, a igreja está sendo devorada. Por quê? Porque ela tem o Espírito Santo, ela tem o conhecimento de Deus, mas ela está brincando com as coisas do diabo. Muitos, mas muitos mesmos pastores, irmãos da igreja que têm filhos adolescentes, estão permitindo que os seus filhos tenham relacionamento sexual dentro da sua casa, estão comprando roupas sensuais para suas filhas, estão torcendo para um time de futebol. E depois disso eles pregam, entram nas suas igrejas e pregam o evangelho. Olha que mistura, meus irmãos. Deus odeia qualquer tipo de mistura. Deus tem chamado um povo para ser santo, ser separado, ser diferente do que tem no mundo, não igual ao mundo. Até porque Deus irá destruir este mundo. Em 1 Pedro 2 diz que exatamente esse mundo está separado para o fogo. Qual que é a loucura do homem querer parecer-se com esse mundo, querer se misturar com esse mundo, querer pertencer a este mundo? Até porque nossa pátria não é aqui, nossa pátria é nos céus. Em João, no Evangelho de João 14, diz exatamente isso, que nós iremos ir para as moradas que Jesus foi nos preparar. O juízo de Deus está vindo nessa terra. Deus, ele odeia essa terra porque essa terra massacrou o seu filho Jesus Cristo. Essa terra aviltou Jesus Cristo. Essa terra teve ódio daquele que só veio trazer amor, que só veio trazer vida, que só veio trazer a salvação. Daí vocês podem pensar, nossa, que absurdo, como aqueles povos são ruins. Não, amados, nós fazemos isso quando nós pecamos, quando nós mentimos, quando nós dizemos algo que desagrada a Deus. Por quê? Porque nós não somos de nós mesmos. Os nossos corpos são templos do Espírito Santo. E como nós sabemos que Deus é santo, toda a sua criatura tem a obrigação de ser santo. Tem a obrigação de honrar o nome de Deus, a propriedade de Deus. Onde já se viu se alguém faz um contrato contigo e fala assim, olha, eu vou te dar esta minha casa, mas você sempre corta os gramados,
pinta ela quando tiver a sua tinta, a sua parede descascando, conserva o chão, faz a manutenção das caixas d'água para as águas não ficarem sujas, cuida dos cachorros e vai viajar. Daí essa mesma pessoa, nessa casa que não é dela, ela está tão somente cuidando. Ela vai, não corta os matos, deixa as paredes descascar, deixa as águas ficarem totalmente imundas. Quando esse dono dessa casa chegar, o que ele vai fazer com essa pessoa? Deus fez exatamente isso conosco, meus amados. Deus nos deu um corpo e tão somente pediu: olha, conserve esse corpo. Não faça isso, não coma isso, não tenha esse tipo de amizade, não tenha esse tipo de envolvimento, não ouça essa pessoa que quer destruir a minha propriedade em você, que é o diabo. Porque quando nós ouvimos o diabo, aquele pelo qual nós ouvimos, nós nos tornamos servos dele. Amados, nós temos que buscar uma vida de santidade, porque novamente eu digo, o inimigo tem comido, o inimigo tem tragado pessoas que acham que tem vida, que tem a presença de Deus, que tem o Espírito Santo, mas não tem mais. Ela vive de uma unção antiga, ela vive de uma glória antiga que algum dia, quando ela se converteu, teve. Por isso que a Bíblia diz: se arrependa e volte ao seu primeiro amor. Volte a é, ser encandecido pelo Espírito Santo, para que nós possamos ter a salvação, possamos ter luz, possamos estar dentro da verdade e termos a certeza da nossa salvação. Não permita, não se deixe ouvir outra voz, meus amados. E vamos buscar esta comunhão com Deus para que nós possamos ser do Senhor e não termos bandeira nem para os nossos filhos, nem para as nossas esposas, nem para os nossos amigos, mas a nossa bandeira seja celestial, seja eterna, seja de Deus, e que todas as nossas decisões, elas sejam as mesmas decisões que Deus tomaria no nosso lugar. E como fazer isso? Estar ancorados, estar ligados, estarmos unidos a Deus, porque esse foi o objetivo da nossa criação, estarmos unidos em Deus. Quando Deus soprou aquele sopro no Jardim do Éden, eu sempre falo isso, aquele sopro era parte, era essência, era pedaço dele que ele deu para o homem. Ou seja, nós éramos uma extensão de Deus. Nós perdemos isso quando nós ouvimos a outra voz, a voz do diabo, e nós perdemos essa originalidade, nós perdemos essa propriedade de Deus, e nós sempre seremos ou propriedade de Deus e do diabo. Quando nós pecamos, nós passamos a ser propriedade do diabo. Não existe meio termo, ou seja, fazer a minha vontade é diabo, não é Deus. Que nós possamos nos arrepender e buscarmos, mantermos essa comunhão, essa vida, essa intimidade com Deus através de uma vida devocional, através de uma santidade, através de uma vida diária na presença de Deus. Que Deus possa nos abençoar no poderoso nome de Jesus. Amém.